Neste exato momento, nós estamos aqui na casa do irmão Lueno e da irmã Li. Estamos num culto familiar, onde nesse exato momento se desenrola uma reflexão da Palavra de Deus em cima do Salmo 23. Estão presentes os irmãos da família Eclésia Missionária. Salmo 121. Amém, Jesus. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mais do que uma reunião, um doméstico, também é uma forma de nós agradecermos ao Senhor por todas as coisas, em específico porque nós voltamos para a nossa casa já há um pouco mais de um mês. Quando o Luan sofreu o acidente, nós fomos morar com os meus sogros, e voltar para casa é uma vitória, né? Voltar para casa é a certeza de que o Senhor cuidou de nós, supriu todas as nossas necessidades. O Luan está de pé, né? Hoje ele chegou muito feliz dizendo que tinha corrido para uma pessoa que sofreu um acidente, que rompeu ligamentos. Glória a Deus. Estar correndo é uma bênção. Todas as vezes que... E todas as vezes que eu vejo o Luan no altar, louvando ao Senhor, tocando, manifestando toda a sua alegria de estar de pé, eu agradeço muito ao Senhor, porque nós vimos os milagres de Deus acontecendo de diversas maneiras, e todas as vezes derrubando todas as obras do diabo, porque quando nós fomos aos médicos, os médicos assustaram muito, né? Disseram coisas que não estavam nos laudos, e nós percebemos que isso é a grandeza do Senhor, porque Ele é quem determina, né? Ele quem dá a última palavra. E graças a Deus as nossas necessidades foram supridas, Deus nos acolheu, os irmãos nos acolheram, e isso é tão importante, saber que nós temos o cuidado da nossa família em Cristo, né? De se preocupar uns com os outros. E pode ter certeza que parte dessa vitória é por conta da ajuda dos irmãos, das orações, do conforto que a gente teve em cada palavra, em cada oração, né? E quando nós íamos para a igreja, nós recebemos um conforto nas palavras, nas orações, nos louvores. E agradecer especificamente ao Jonas e à Regina, né, por ter segurado as pontas para nós de diversas maneiras, né? E dizer que, né, a nossa casa é a casa de vocês, né? Eu fico muito feliz em poder recebê-los, porque eu me sinto realmente em casa com os irmãos. Sempre os irmãos são a nossa família. Principalmente para mim, que não tenho família por perto aqui no bairro, eu me sinto muito acolhida com a igreja, com os irmãos. Embora eu não esteja sempre presente, mas eu sei, né, que eu posso contar com os irmãos sempre. E quando eu leio essa palavra, eu só percebo o quanto Deus nos ama. Nós sabemos que nós podemos interceder a alguém que nos ajudará, né, que está sempre disponível a nos ajudar, a nos ouvir, sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Logicamente que nos momentos difíceis eu me senti muito pressionada, porque muitas responsabilidades caíram sobre mim, mas o Senhor é quem foi forte, né? Não fui eu. Ele só me deu a capacidade de conseguir conduzir a situação e externar o meu amor pelo meu esposo, por ele também ter suportado, assim, não é fácil, ele passou um mês sem andar, um mês sem ir para a igreja, mas também nesses momentos é que nós percebemos o quão importante estar congregando, né? É nesse momento que a gente percebe a falta que faz de estar na igreja, de estar com os irmãos, estar em contato com a palavra do Senhor de forma direta, assim, né? Ouvir as palavras pregadas, os louvores cantados. E isso só reafirma que nós precisamos do Senhor constantemente. Que nós precisamos estar sempre ligados a Cristo. Eu e o Luan, nós temos uma convicção muito absoluta de que tudo isso aconteceu por plano do Senhor, né? Nós acreditamos que não foi um mero acidente, nós acreditamos que o Senhor reservou esse momento
para que nós pudéssemos reavivar a nossa fé, a nossa crença de fato em Cristo e ter essa preocupação de estar com os irmãos, né? De procurar sempre estar com os irmãos apesar de tudo, apesar da nossa vida, apesar do nosso trabalho, dos nossos afazeres, tudo aquilo que nós estamos sempre ouvindo do nosso pastor. E realmente é uma certeza de não nos deixarmos ser consumidos pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo nosso cansaço, pelas nossas dificuldades. Porque nós sentimos realmente falta de estar perto, de estar com os irmãos. E nós aprendemos como pessoa, aprendemos como servos de Deus e como amigos. E eu sou muito grata ao Senhor. E esse momento é o nosso momento de agradecer aos irmãos e agradecer a Deus por todas essas coisas. E também orar para que o Senhor também alcance mais pessoas, né? No sentido de que todos nós precisamos de algo da parte do Senhor. Seja uma cura, seja um refrigério, seja um afago na alma, um consolo da parte de Deus, ou até mesmo por aqueles a quem nós estamos intercedendo, né? Porque nós estamos sempre orando por alguém, intercedendo por alguém, assim como eu coloquei no grupo que nós estamos nos manifestando para ajudar aquelas pessoas que estão refugiadas. Eu me senti muito comovida, mas mais do que comovida, eu me senti instigada a ajudar, porque eu tenho sido ensinada realmente o que é missão. E eu me senti sendo instigada pelo Espírito Santo de Deus para poder conseguir ajudar de alguma forma. E eu quero que nessa hora também nós venhamos a orar por aquelas pessoas. Porque quando nós nos movimentamos como servo de Deus, demonstrando o amor de Deus, essas pessoas são alcançadas. Muito mais do que alimento, roupas ou cuidados, essas pessoas vão perceber que nós somos pessoas diferentes. Que nós não queremos nada em troca, a não ser demonstrar aquilo que o Senhor nos ensina, que é amar. E isso é a maior missão, né? Eu vi muitos pastores, alguns pastores amigos nossos se mobilizando frente aos padres e eu fiquei muito contente, porque o que nós estamos levando adiante não é placa de igreja, não é religião, não é, até fiz alguns comentários que não é uma questão política, mas é uma questão da palavra de Deus. E nós temos que servir, nós temos que ajudar, porque Cristo fez isso. E nós devemos seguir os passos de Jesus. E todos os dias nós somos aperfeiçoados a isso, porque não é fácil. Amar diante de algo bom, diante de alguém que eu gosto é muito fácil. Mas diante de algo que eu não conheço, de pessoas que vêm com uma carga de doenças, dificuldades, trazem essas questões políticas que infelizmente nos afligem, nos assolam, não é fácil. Mas esse é o momento ideal que nós conseguimos colocar Cristo à frente de tudo. Né? Colocar o amor de Deus frente a todas essas questões. Eu agradeço porque Deus tem aberto as nossas mentes, a nossa igreja. Eu acredito que a nossa igreja é muito aberta a tudo isso. E eu honro a Deus, porque eu tenho aprendido na nossa igreja, com os nossos irmãos, e a cada dia que a gente se mobiliza uns aos outros. E se o pastor me permite, eu quero fazer uma oração por essa causa. Amém? Amém. Nesse exato momento vai haver uma oração. Senhor, nós rogamos nessa hora, pela nossa postura como cristãos, Senhor, diante dessa sociedade que precisa. Nós oramos ao Senhor por essas pessoas que vieram de tão longe, pedindo de alguma maneira a Cristo que elas pudessem ser ajudadas e pudessem ser amparadas. Nessa hora nós rogamos, Pai, pedimos que nós consigamos fazer de alguma forma o seu amor até que chegue até eles, Pai. Seja através do alimento que nós levaremos, ou das roupas que nós vamos ceder, dos medicamentos que nós levaremos, Pai. Que o seu amor seja entregue através dessas coisas. E também agradecer, Pai, por todas as pessoas que já estão lá ajudando, que tiraram um pouco do seu tempo para fazer comida, para servir, para ajudar com questões jurídicas, questões sociais. Que o Senhor possa abrir todas as portas, que todas as coisas possam cooperar para o bem. Essas pessoas sejam amparadas, alocadas de forma especial. Nesse momento, essa oração é direcionada aos irmãos venezuelanos que adentraram a cidade de Sobral e que estão precisando da ajuda de todos nós, cristãos. As pessoas sentirão que o povo de Sobral, o povo de Deus, está mobilizado a ajudar,
Israel, o teu nome seja faz assim, proclamado, Pai. que não seja o nosso nome, que não seja a nossa ajuda, Sim, mas Pai. que seja o seu nome, o Sim, seu nome Pai. que seja visto, que seja Para a glorificado, salvação também, que a nesse tua povo, mão que possa cobri-los, Pai, de Sim, meu proteção. Senhor, tem misericórdia. Também rogamos pela saúde, Pai, É, e que de nenhuma maneira Nossa, possam Jesus. sair notícias de enfermidades através dessas pessoas, Glória a teu como as nome. pessoas começam a questionar, mas que essas Santo pessoas Deus. venham para nos ensinar sobre os cuidados, nos Glória ensinar a sobre a Deus. sua bondade, Seja sobre para os sempre frutos do teu Espírito nome. Santo de Deus. Porque é Aleluia. nessa hora que o nosso eu cristão se sobressai. Porque dentro da igreja é muito fácil sermos cristãos, mas nos fortalecer agora Sim, meu Senhor. perante essas pessoas que necessitam, que o seu amor Sim, possa ó Deus. prevalecer, que possa alcançar essas vidas. Nós rogamos, Pai, também por aqueles que estão nos hospitais, Ó, tem misericórdia, pelos tem vizinhos, misericórdia. pelos Cura. nossos vizinhos, pela Pedimos a nossa bênção de família. cura. Pai, que o nosso coração possa ser salvação, sensível, Senhor. que o nosso coração, Pai, possa se deleitar na sua presença e rogar por essas pessoas. Assim como nós sofremos necessidades, nós somos amparados pelo teu Santo Espírito. Nós também queremos rogar que essas pessoas sejam alcançadas. E pelo poder que há no teu nome, nós determinamos isso. Sim, E meu cremos, Deus. Pai, temos fé, Pai, que muito mais pessoas se mobilizaram para ajudar. Que a tua igreja, Pai, independente das igrejas, independente de placas, possam se unir no único propósito de pregar o teu evangelho e de alcançar vidas. Nós te rogamos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Luego. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Salve a amada igreja, que apareceu hoje. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, eu queria, nesse momento, compartilhar aqui uma palavra de Deus com vocês, que se encontra em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Glória a Deus por isso. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer ou que havemos de beber, ou que nos vos haveis de vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, essa palavra é muito gloriosa, assim, sabe? Porque Deus falou comigo através dessa palavra num momento assim que eu estava impossibilitado de ir até o banheiro, sabe? E eu ficava assim pensando, né? Senhor, por quê? O que aconteceu? Né? E antes de eu ler essa palavra, eu tinha questionado a Deus, né? Perguntado, né? Claro, né? E em seguida, né?
eu li essa palavra, eu pude entender, né? Que às vezes a gente se preocupa tanto com a gente, né? Se preocupa tanto com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir, né? Isso está muito na pessoa, assim, no cabeça, né? Que tá provendo ali. E por eu passar por isso, né? Pelo que aconteceu, todos sabem, eu pude ver que a vida da gente está na dependência do Senhor. A gente sempre escuta isso, né? Que a nossa vida está na dependência do Senhor, que o dia de amanhã não nos pertence. Mas às vezes, na prática mesmo, a gente não consegue guardar isso no coração da gente. Às vezes a gente se atribula, né, por alguma coisa que não está resolvida, não está pago, alguma coisa. Às vezes não tem comida, né? Às vezes a gente fica meio preocupado. Então, eu pude ver que a nossa fé tem que estar depositada 100% no Senhor, né? E quando eu comecei a me esforçar, né? Porque tem que vir da pessoa. Quando eu comecei a me esforçar e confiar mais em Deus, foi quando eu entendi, né? E as portas começaram a se abrir, né? E assim, né? Eu me encontrei numa situação que eu estava dependendo de todos para tudo, né? Eu agradeço muito a Deus por isso, né? Porque a gente vê, né, que existe pessoas, né, que estão sendo canais de Deus nas nossas vidas, né? Tem pessoas que estão sendo igreja, fora da igreja, né? E eu glorifico a Deus por isso. Não porque eu estou sendo, assim, beneficiado por isso, sabe? Até porque eu tenho aprendido muito, assim, sabe? Com a atitude dos irmãos, com a atitude de algumas pessoas que eu nem conheço, né? Então, eu tenho agradecido muito a Deus por isso. Então, essa palavra assim, tem falado muito comigo, né? E eu posso ver, assim, a cada dia Deus operando na vida da gente, na minha vida, na vida da Li. Amém. Né? Principalmente, assim, na vida espiritual, né, amor? Né? Deus, ele é muito fiel, assim, sabe? Apesar da gente não estar assim direto, né, com os irmãos, né, mas a gente está do lado de cá, a gente está orando, a gente está buscando, a gente está intercedendo pelos irmãos, né. Então é isso, eu agradeço muito a Deus, sabe, por tudo mesmo, por tudo. Eu decidi hoje não tocar, falar um pouco, né. Amém. Amém.